introdução para o nosso culto de oração nesta noite. Senhor nosso Deus, diante de Ti, estamos nesta noite mais uma vez, no mais um culto de oração, de estudo bíblico. Pedimos nesta noite para nós ouvir, Senhor. Prepare, Senhor, nossos corações nesse culto, que nós podemos ouvir Tua voz, que nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo, que Seu nome seja exaltado e glorificado entre nós. Dedicamos esse culto a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Vocês esqueceram? Hoje é noite de África. Quando vem vestido como roupa de África. Acho que talvez eu errei. Mas eu tive uma ligação com meus irmãos em Angola hoje à tarde, online. Começamos, então eu vesti minha camisa de África, por isso, e aquela gente nem pode ir lá. Então, assim, vamos na nossa leitura bíblica esta noite, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 17 a 27. Romanos 8, 17 a 27. Por gentileza, vamos para a leitura da palavra de Deus. Romanos 8, 17, 27, vou ler os versículos ímpares, são o versículo 17, os irmãos podem ler os versículos 4, está faltando. Começando no versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também hereiros de Deus e co-hereiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança,
pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência ou aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, soberania, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente, o Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amém. Amém. Deus abençoe a tua palavra. Em LP vamos cantar uma música de adoração ao nosso Deus. Depois da música, vou pedir ao irmão João para nós guiar no plano de oração. Nos alcançou, Pai. Pai, eu peço que o Senhor continue abençoando esse culto, Pai, que é todo louvor trata de Ti, Senhor. Se possamos aprender mais a Tua palavra, se possamos praticar, Pai. E servir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Está aí com meus irmãos na Tua casa para te servir. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esse presente, Pai, por todo o dom da vida, Pai. Todo o nosso louvor, toda a nossa adoração seja para Ti, Pai. Perdoa nossas falhas, nossos pecados, Pai. É isso que eu te peço, eu te louvo, te exalto, Deus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar? Bem. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na nossa vida. Amém. Que bom que você veio para orar.
Louvado seja o Senhor pela bênção de nos reunirmos como a igreja do Senhor. Peço a você que abra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, conhecido Sermão do Monte, Sermão da Montanha, como alguns também o chamam. Peço que você acompanhe a leitura. Eu quero fazer do versículo 6, a partir do versículo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Desculpa, eu falei versículo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, Deus. Obrigado pela bênção de estarmos reunidos como igreja do Senhor. Obrigado pela bênção de podermos orar ao Senhor. Obrigado pela bênção de nós podermos chamar o Senhor, Pai, de Pai. Nós te louvamos por isso, Pai. Abençoe-nos durante o momento agora a mensagem, Senhor Deus. Nós já te agradecemos por esse culto. Que em tudo, Senhor Deus, o Senhor esteja glorificado e honrado. Mais uma vez nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A conhecida oração do Pai Nosso. Essa oração, Jesus fez algo primoroso, como ele o faz. Né? Jesus resumiu, nos dando um modelo de oração, contudo, uma oração tão profunda. A oração do Pai Nosso é um trecho que, estudando, lendo alguns comentaristas, eu pude ver que é um dos textos muito conhecidos. A religiosidade, por exemplo, no nosso país, aqui no Brasil, nós viemos de um catolicismo, né? E no catolicismo essa oração ela é rezada. Então as pessoas fazem isso comumente. Eu até lembrei, na época que eu não conhecia o Senhor verdadeiramente, quando eu ia jogar a bola, né? Jogar futebol. Então, antes de começar o jogo, a gente fazia o Pai Nosso. Né? Então fazia da maneira, eu lembro que a gente cantava: Pai Nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem tem nos pedido. Não nos deixeis cair em tentação, mas vai do mal. Um por todos, todos por um, um por todos, todos por um. A gente fazia essa oração assim, né? E ficava como algo vazio. Porque, na verdade, o modelo que Jesus está dando é para alguns. E a gente percebe nesse resumo que o Senhor Jesus passa a fazer. A oração do Pai Nosso, queridos, é profunda. Lendo um comentário do Russell Norman, né? Ele estava falando assim que tinha um pintor que ele foi pintar as cataratas do Niágara, ali dos Estados Unidos, Canadá. Nós temos aqui as cataratas do Iguaçu, não é isso? Ele estava pintando e ele começou a pintar aquelas quedas d'água ali, para deixar registrado aquela beleza. Diz que ele começou a pintar, chegou assim num determinado momento da pintura, ele largou o pincel. Ele falou assim: tamanha beleza, eu não vou conseguir retratar uma pintura. Tem como? Tão lindo, tão maravilhoso, né? Essa queda d'água. E ele traz isso como um exemplo de quão maravilhosa é essa resumida, mas extremamente profunda oração do Pai Nosso, conhecida como oração do Pai Nosso. Jesus, em Lucas capítulo 1, um dos discípulos pede para Jesus ensiná-los a orar, assim como João ensinava os seus discípulos. Era comum um mestre
né, ensinar, né, aqueles dos seus aprendizes ali. Aqui ela é mais longa em suas frases. Em Lucas capítulo 1 ela é um pouco mais resumida. Mas Jesus ensina essa oração. Essa oração ela é primorosa, queridos. É interessante que tem um portanto, né? Aí logo no início do versículo 9, que foi lido agora para nós. Portanto, vós orareis assim. Né? Então, portanto, é uma ligação com o que foi falado anteriormente. Sendo assim, o quê? Né? Nós vamos puxar ali do versículo 5. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Lembra que nós vimos há 2 semanas? Secretamente orantes. Por quê? Porque a oração tem a ver, isso é muito importante, hoje nós vamos ver essa parte da oração do Pai Nosso, com intimidade com Deus. Martin Lloyd Jones diz que é muito mais fácil pregar do que orar. Na oração nós abrimos o nosso coração. Nós deixamos claro quem nós somos. Então, não podemos ser como os hipócritas. Porque os hipócritas, eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Serem vistos pelos homens. Então, não podemos ser igual a eles. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto, e ele te recompensará. Então, a recompensa que nós esperamos é entendermos, compreendemos que certamente, fielmente, nós cremos que o Senhor nos vê quando oramos, além de nos conhecer quando oramos. Então, não devemos ser como os hipócritas, e nós devemos sim, né, ter essa intimidade com o Senhor, ter o nosso secreto com o Senhor. Orando, versículo 7, e orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, o foco não é nas repetições, porque, por exemplo, quando Jesus foi orar no Getsemane, ele disse que ele veio, lembra que ele encontrou os discípulos dormindo? Ele retornou, depois ele veio e retornou, depois disso, quando ele retornou, esqueci, ele repetiu as mesmas palavras. Então, o foco não é na repetição, o foco é nas vãs repetições. São palavras sem sentido. Esse é o foco, o que Jesus está dizendo. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes de lhe peçais. Então, ou seja, se Deus sabe o que eu preciso, o fato de eu orar demonstra a minha dependência dele, a minha vontade de estar com o Senhor, a minha vontade no secreto e não buscar a recompensa dos outros, é o meu relacionamento com Deus. Sendo assim, ou seja, você entendendo que não ser hipócrita, você e Deus dentro do seu quarto, não usando de palavras frívolas, de vãs repetições, você vai orar dessa forma. Mas é interessante como começa. Eu disse a você que o portanto ali pode ser traduzido por sendo assim. Né? Volta comigo uma página da sua Bíblia, em Mateus capítulo 5. No início do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5. Olha o que diz o versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, aí ele começa esse sermão, fala das bem-aventuranças. Volta lá no capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós discípulos, vós vão orar dessa forma, vós orareis dessa forma, vocês terão esse modelo, de oração. Entende, queridos? Então não adianta ser aqueles que querem falar, usando palavras sem sentido, rezar uma reza sem entender aquilo que está dizendo,
sem ter esse relacionamento com o Senhor. Então, portanto, vocês orarão assim. Portanto, nós devemos orar assim. Assim como, de acordo com o modelo que vai ser nos dado aqui na oração do Pai Nosso. Ele começa dizendo, Jesus diz aos seus discípulos, portanto, vós orareis desta maneira. Pai Nosso. Queridos, isso é de uma profundidade tremenda. Jesus podia chegar para os seus discípulos, vocês podem orar assim, El Shaddai, Deus é Todo-Poderoso. Poderia começar assim. Portanto, vocês orarão assim, Elohim, esse Deus está no controle de tudo. Ou o Senhor Jesus podia falar, vocês começam orando assim, Adonai, que é o significado do nome de Senhor. Ele podia começar assim a oração. Ele podia chamar Jeová Shalom. Portanto, orareis assim, Jeová Shalom. O Senhor é o Deus da paz. Ou então podia começar, Jeová Rafá. O Senhor é o Deus que cura. Ou então poderia começar orando assim, Jeová Shabaoth. Senhor dos Exércitos. Mas, ele disse, para quando começarmos a orar, nós chamamos a Deus de Pai. Isso é tremendo para nós. Porque Jesus começa a dar um modelo para nós. E aqui os homens, devem entender. Eu digo, às vezes as mulheres, de uma maneira errada, começam a ver assim, mas Deus, privilegiou os homens, Vocês terem uma ideia. Qual que é o exemplo de pai que todo homem aqui na terra deve seguir? O exemplo de Deus. Deus como pai. Vocês vão orar olhando para esse Deus, que é tudo isso que eu falei com vocês. Ele é todo poderoso. Ele é o Deus que dá no controle de todas as coisas. Ele é o Deus da paz. Mas Ele é o Pai de vocês. Ele é o vosso Pai. Quem está falando? O Filho. Aquele enviado pelo próprio Deus para nos salvar. O Filho, unigênito do Pai. Está falando, quando vocês orarem, o relacionamento que vocês vão ter com o Pai, não título. É uma marca de amor a qual o Pai está destinando a vocês. Vocês são filhos. Vocês vão começar a oração dizendo, Pai. Isso é precioso, irmãos. Gentil nenhum podia fazer isso. Por quê? Porque Deus está muito distante. Aliás, eles tinham deuses. Então tinham que elevar as suas orações a deuses diversos, ao Deus da chuva, ao Deus da plantação, ao Deus diverso que ele tem lá. Ele tinha que elevar a oração dele para esse Deus. Agora, vocês não. Vocês vão orar ao Pai. Ele continua dizendo, Pai Nosso. Agora, é interessante a continuidade dessa oração. Porque Jesus podia dizer, meu Pai, Você pode orar assim, meu Pai. Vai dar certo. Porque se você foi salvo, Deus é o seu Pai. Mas, quando ele diz Pai Nosso, nos dá uma perspectiva não somente individual, mas também coletiva. Ele é o nosso Pai. Ele nos salvou. Quem estava ouvindo esse sermão? Os discípulos. Passa ali a ensiná-los. Discípulos. Vocês, quando orarem, vocês orem para o Pai, dizendo, Pai Nosso. É nosso esse Pai. Então, esse relacionamento não é para todos, irmãos. Lembra-se quando Jesus veio, lá no livro de João, explicando, veio para os que eram seus,
mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu vou falar novamente o versículo, né? Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Querida, à medida que a salvação do Senhor nos alcança, à medida que o Senhor, em Cristo Jesus, faz com que essa separação que existia entre nós e o nosso Deus não exista mais. Hoje, Deus nos vê pelas lentes de Jesus Cristo. Hoje você tem relacionamento com Deus. Agora, por que dificuldade em orar? Por que dificuldade que nós temos de ter algo tão íntimo que os filhos têm com Deus, que é a oração, que muitas vezes nós não fazemos? Eu sei que nós temos a luta contra o próprio Satanás, contra o mundo e contra a nossa carne. Contudo, esse acesso foi conquistado em Cristo Jesus. Então, vocês e eu temos essa bênção de orarmos e sabermos que o Pai está vendo a nossa oração. Conhece a nossa oração. Sabe quem realmente nós somos. Sabe do que precisamos. Porque muitas vezes nós não oramos. Se Deus nos deu esse acesso. Então, a oração do Pai Nosso, ela vai aparecer depois com seis pedidos, né? Ou alguns até consideram 7 pedidos, com o último lá, mas não deixei cair em tentação. Quando nós olharmos para esse versículo, nós vamos pensar sobre isso. Mas 3 pedidos são relacionados a Deus, 3 ou 4, se for fazer divisão, relacionados a nós. Contudo, antes das petições, a adoração. Antes da petição, adoração. Antes da petição, você fala, você abre o seu coração, deixando claro, sabendo, reverenciando aquele relacionamento que você tem com Deus. Eu vou ler dois inícios de oração. Um está em Daniel, capítulo 9, versículo 3. Eu vou ler para você. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha como Daniel começa a oração. Olha como é que ele começa a ter aquele tempo com Deus, reconhecendo quem Deus é. Uma outra oração está em Neemias, capítulo 1, versículo 5. Neemias orando, ele disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha a oração de Neemias. Então, várias orações na Bíblia, se você for perceber, essa oração começa com adoração. Por quê? Porque sabe quem é aquele, o alvo da adoração. O alvo daquela oração, o alvo daquela petição é Deus. Por isso, quando nós iniciarmos, como Jesus está dizendo, seguindo esse modelo precioso do Senhor Jesus, Pai Nosso. Pai Nosso. Agora, tem uma outra sequência nessa frase inicial, antes das petições. Pai Nosso, que estás nos céus. Aí já coloca Deus numa dimensão a qual ele é digno, né? É como se nós olhássemos, né, para a nossa oração e sabendo assim:
Deus está acima de tudo e de todos. Esse a quem eu estou orando está no controle de tudo. Ele não está nessa uma dimensão, tá? Não está nessa dimensão humana. Ele está acima disso. Ele está fora do cronológico que nós temos, do tempo. Nosso tempo cronológico. Ele está no Kairos, no tempo da eternidade, o tempo perfeito. Então, quando vocês orarem, além de vocês dizerem para Deus que Ele é o Pai de vocês, além de Ele ser todo-poderoso, Senhor dos Exércitos, Deus da paz, o Deus que está no controle de todas as coisas, o Deus que cura, Ele é o Pai de vocês. E vocês vão reconhecer algo nesse modelo de oração. E é bom para vocês entenderem isso. Nós vamos saber por quê. O Pai nosso que está nos céus. E aí, queridos, nós temos, como eu disse aos homens aqui presentes, aqueles que são pais, aqueles que serão pais, Jesus diz assim, esse Deus que está nos céus, ou seja, não há homem a qual possa compará-lo. Então, às vezes, isso é interessante, porque, infelizmente, muitas pessoas sofrem com um pai ruim. Muitas pessoas sofrem com um pai que é maldoso, é bravo, é irado, é agressivo, é ausente, né? E aí, quando vem para a Bíblia, fala assim, peraí, eu tive um pai assim. A Bíblia diz que Deus é pai. Logo, quando eu olho para o meu pai, então, Deus reflete um pai como o meu pai? É o que Jesus está dizendo. Pai nosso que estás nos céus. Ele é o modelo de pai. Ele é o modelo de amor. Ele é o modelo de proteção. Ele é o modelo de justiça. Então, por mais que você e eu possamos ter pais, ou sejamos pais, que não refletem a glória de Deus, claro que os filhos precisam refletir, né, Deus em seus lares, mas esse não é o padrão para quando nós orarmos. Para quando nós orarmos, o padrão é o Pai que está nos céus. Nós estamos conseguindo entender como o Senhor Jesus está resumindo essa preciosa oração? Olha só, queridos. Vamos ilustrar aqui. Você está no seu quarto e você vai orar a Deus. E aí você se ajoelha ou você senta, não sei como você vai orar. Você vai orar. Aí a primeira coisa da sua oração, você vai falar assim, peraí, eu tenho relacionamento com Deus. A primeira coisa que você vai pensar é assim, eu vou falar e o Senhor está me ouvindo. Não adianta dele eu esconder as coisas do meu coração. Para Deus não tem oração. Uma vez, eu já vi as pessoas falarem, nossa, que oração bonita, né? É interessante quando há essa expressão, né? Uma oração bonita. A gente fica pensando o que é uma oração bonita, mas eu entendo, né? Mas assim, para Deus não tem uma oração que possa disfarçar sendo bonita e não sendo verdadeira. Não tem como. Ali seu coração está completamente aberto, literalmente aberto. Aí você pode chegar para Deus e falar assim, Deus, eu amo. Aí como se Deus falasse para você, eu conheço você. Seja sincero, não ama. Seja sincero, seja sincera, né? Porque eu sou seu pai. Eu não sou um Deus irado que estou aqui pronto para te punir. Eu não sou um Deus irado que está buscando uma palavra torta sua e te pegar na esquina. Às vezes você teve um pai assim. Às vezes você conheceu um pai assim. E a justiça dele era não fazer a vontade dele. Mas Deus não é assim. Ainda que Deus deseja que nós obedeçamos, e Deus ordena que nós o obedeçamos, Ele quer nos ouvir. Ele sabe da nossa dificuldade. Esse é o milagre da vinda de Jesus. Quando Jesus se encarnou, lá em Filipenses 2 diz que Ele se fez servo, tornando em figura humana. O que isso quer dizer? Se humilhar. Porque imagina Deus soberano, está acima de todas as coisas, encarnar-se.
e ter fome, ter sede, suar, se cansar, dormir. Eu vou pensar nisso? Isso é humilhação. Isso é humilhação. Isso é um Deus que se fez homem por amor a nós. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. Isso é dedicação. Dedicação não é quando você quer que algo seja feito do seu jeito, mas você não ama, porque as coisas estão de acordo com o que você acha. Isso não é amor. Agora imagina Deus está pronto a lhe ouvir. Ele não é um gênio da lâmpada para ficar concedendo seus desejos à medida que você queira. Não é isso. Porque isso também não seria bom nem para você nem para mim. Ele é um Deus que ouve. Saber da presença de Deus é a maior bênção que nós temos, queridos. Tem até uma expressão de oração, é interessante, né? Quando que Deus fala que entremos na presença de Deus, né? É até interessante que os salvos, eles já estão na presença de Deus. Para pensar. Os salvos já estão na presença de Deus. Eles não saem da presença de Deus. Não tem mais o véu da separação dos santos dos santos a nós. O véu foi rasgado naquela cruz. Você já está na presença de Deus. O que você pode, e infelizmente acontece conosco, é quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Mas nós estamos na presença de Deus. Então, quando nós falamos, Senhor, nós entramos em Tua presença, você já está na presença de Deus. Importante pensar nisso. Você já está na presença de Deus. Então, no dia que você está lá no teu quarto, ou nós estamos aqui na oração pública, que já fizemos hoje, é de saber que esse Pai está ouvindo, ainda que Ele esteja nos céus. Tem um texto de Hebreus que é muito marcante para mim. Eu queria que você prestasse atenção. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, versículo 14 ao 16. Vou ler novamente 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O trono, queridos, hoje nós temos acesso ao trono, por Cristo Jesus. Hoje nós podemos orar e saber que Deus é nosso Pai. Ele cuida de nós. Ele sabe do que nós estamos passando. Diante de Deus, todo o coração é revelado. Todo sentimento é revelado. Tudo fica assim, latente. Tudo. Ele consegue enxergar tudo. Então, sabendo disso, nós incorremos no erro de fugir dessa peça de desfrutar da oração. Quando, na verdade, a gente deveria se aproximar. Como diz o autor de Deus. Acheguemos-nos, portanto. E como ele diz? Confiadamente. Junto ao trono da graça. É certeza de saber que Deus vai continuar cuidando e cuidará de nós. E o autor de Hebreus fala até em ocasião oportuna. Então Deus sabe aquela ocasião que, assim, você veio e Deus é aquele que concede dádiva. Tiago diz isso no capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em mim e você pode haver variação ou sombra de mudança.
Em mim você pode ver, mas em Deus não. E Ele concede essa dádiva. E essa dádiva vem do alto. Essa dádiva vem de Deus. Pai nosso, que está nos céus. Então, queridos, quando nós olhamos para um texto como esse, nós precisamos entender que, ainda que Deus seja soberano, poderoso, tem todo o domínio, o controle de todas as coisas, conhecer nosso pensamento, conhecer nosso coração, Deus está lá, no alto, ouvindo as nossas orações. Os filhos têm acesso ao Pai agora. Por isso que, como eu disse a você, quando eu jogava bola, e às vezes falava o Pai Nosso, sem refletir, na época eu não conhecia Deus, né? Então, assim, eu não entendia. Eu só falava. Era uma coisa que eu tinha que repetir. Então eu repetia. Isso se tornava um mantra. Se tornava praticamente uma palavra mágica. Vamos repetir isso. Vamos falar isso. Agora, você, quando começar a orar, você vai pensar nesse modelo de Jesus. Primeiro, Ele é seu Pai. Deus é o seu Pai. Deus é o nosso Pai. Por isso, eu penso, nós devemos, o tema de hoje, né, não é orando o Pai Nosso, né? Orando ao Pai Nosso. Orando para o Pai Nosso, que está nos céus, mas ouvindo cada uma das nossas necessidades. Por isso nós precisamos chegar confiadamente ao trono da graça, reconhecendo que esse é o Deus que concede bênçãos de acordo com a sua vontade. Amém? Amém, queridos. Nas próximas quartas-feiras, vamos continuar nas outras frases do Pai Nosso. Louvado seja o Senhor por esse modelo, esse exemplo de oração. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela bênção de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor. Obrigado, Pai, pela bênção de ouvirmos a Tua palavra. E, Senhor, eu te agradeço pela oração do Pai Nosso. Faça-nos entender, Senhor, cada frase a qual Jesus nos deu como modelo. Cada frase que nós precisamos, Senhor Deus, conhecer para orar corretamente e intimamente ao Pai. Eu louvo ao Senhor, Deus, por ser o nosso Pai. Eu louvo ao Senhor por nos amar de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E nós cremos, porque a fé foi concedida também pelo Senhor. Ou seja, Pai, procedeu do Senhor que está nos céus. Nós reconhecemos isso, nós agradecemos isso. Nós te louvamos, Senhor. Pai, que em cada um de nós seja despertado o desejo de orar. O desejo, Senhor Deus, de reconhecer a soberania do Senhor e o amor do Senhor por nós. Pai, eu te agradeço por nos ouvir, por termos a certeza que o Senhor nos vê quando oramos. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos homens e mulheres que oram, que buscam ao Senhor e querem desfrutar cada dia da Tua presença. Nós te louvamos, Pai, e agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.